Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para estudarmos mais uma lição, da nossa série Tiago, a fé em ação. E a lição de hoje vamos falar sobre o que devemos valorizar. Nós já vimos anteriormente, na lição de semana passada, que as tribulações e provações servem para pôr à prova a nossa fé e, tendo provado, a gente ser aprovado e mantermos a nossa perseverança. Mas essa lição de hoje, continuando ali, por mais que essa aprovação seja uma ferramenta, a gente sempre tem alguns momentos de dúvida, onde nós perguntamos, será que vale a pena continuar servindo? Há em Salmos 73, 13, Salmo de Asaf, que ele diz, inutilmente conservei puro o coração? Valeu a pena, ele estava aqui perguntando, valeu a pena ter servido a Cristo e ter passado por perseguição, fome, pobreza, todas essas situações? Isso era o que estava de sentimento no coração de Asaf. E o que passa no nosso coração, às vezes, esse sentimento, Recebemos, às vezes, um diagnóstico médico, enfrentamos dores de relacionamentos quebrados, perdemos o emprego. Como nós nos sentimos diante dessas situações? Então, a lição de hoje vai nos mostrar o que devemos valorizar na nossa vida, diante do que nós servimos a Deus. E esse sentimento que aparece no nosso coração, às vezes, de estar fazendo a coisa errada, de estar olhando para as outras pessoas e vendo que a vida das pessoas estão indo tão bem, a nossa, mesmo servindo a Deus, vai tão mal, ou enfrenta essas provações e dificuldades. Onde é que está o nosso foco? O que é mais importante na nossa vida? Então, a lição de hoje, o que nós devemos valorizar diante das provações, das lutas e da nossa vida cristã. Vamos, nesse momento, começar a nossa lição, estudar. Convido você a vir comigo. Nossa lição de hoje, Tiago, o que nós devemos valorizar. Valeu a pena continuar servindo a Deus nesse tempo todo? Mesmo passando por lutas e dificuldades? O que é a nossa percepção de todas essas situações que nós temos passado? Vamos ler um texto em Tiago. Tiago 1, 3 versículos, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Olha ele falando sobre as circunstâncias em que nós vivemos. Riqueza, pobreza, dor, sofrimento, provação. Isso é importante? E o quanto a gente perseverar nisso faz com que a gente mude de atitude. Quando nós passamos por muita dor, sofrimento, por muitas privações, às vezes, por uma situação em que a gente encontra, olhando para o vizinho, para a grama mais verde do vizinho, nós vemos ele muito melhor do que a gente, e aí no nosso coração fica pensando, será que vale a pena servir ao Senhor? O que nós devemos valorizar? Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, é Salmo 73, de Asaf. Ele tinha esses questionamentos. Ele fez esses questionamentos a Deus. Salmo 73. Vamos ler o princípio dele, mas vai... Vamos ler uma parte que eu vou pular alguns versículos. Vamos começar então no 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que nos envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os que têm fonte de que bebe a largos sorvos. Olha o que Asaf estava enxergando, que a prosperidade das pessoas que faziam coisas erradas
ou que não serviam a Deus, ou que praticavam atos e atitudes que diante de Deus são pecados, né? Tudo isso para ele é bem, financeiramente, na área de saúde, né? Eles não há preocupação em seu corpo é sadio e honesto, não partilham das canseiras, têm uma soberba, são violentos, os olhos saltam de gordura, o coração brota-lhe fantasias, fazem o que querem fazer. Olha as afas que ele estava enxergando. E ele reclamou isso. Então a gente também, às vezes, em determinados momentos, temos isso. Nós olhamos para a vida das outras pessoas e vemos que existe isso. Aí olha só, ele continuando. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus está vendo isso? Será que Deus está percebendo que eu estou sofrendo, estou servindo a Ele? E o que não serve, o que é mal lá, continua na sua insignificância, como diz lá o texto de Tiago, o rico na sua insignificância, mas continua desfrutando tudo isso? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. É o que ele acha que ele fez. E assim a gente, diante de muitas lutas e provações, podemos chegar a um pensamento desse. Achar que inutilmente nós estamos conservando puro o nosso coração e mantendo, lavei as mãos, mantendo a nossa mão pura. Tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, né? Lavar as mãos são as nossas atitudes. Tudo corretamente, de acordo com o que é justo, puro, honesto, o que a Bíblia nos ensina a fazer. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então, só pensando sobre isso, se Deus estava ouvindo, se existia Deus, até desconfiando de que Deus não existe, ele fala isso. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que fui até a casa do Senhor, até que encontrei a palavra, até que eu li, até que Deus falou comigo, até que o Espírito Santo me mostrou. E qual é o fim deles? Tu certamente os põe em lugares escorregadios, fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Que mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que as dificuldades passem e eu não aguente mais, e meu coração deixe até de acreditar em algumas coisas. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que afastam de ti, eis que perece. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então aqui ele estava como esse texto que Tiago mostra para a gente, né? Da fé que precisa ser colocada em ação em determinados momentos. E a fé colocada em ação, ela produz a esperança, né? E a esperança produz perseverança no nosso coração. E essa perseverança é mantermos firme na presença do Senhor ou nos conselhos de Deus. A primeira coisa que a gente pode ver aqui, que esse sentimento de inveja, de culpa, esse sentimento de que nós estamos perdendo tempo com o Senhor, ele existe na nossa vida em determinado momento. Em determinado momento você vai olhar as circunstâncias à sua volta, as pessoas, e vai entender que, perceber, né? Entendeu? Vai perceber, poxa vida, eu faço tudo isso e eu ainda sofro. Quando a gente passa na luta de dificuldade, a gente dá essa dúvida no nosso coração, ou às vezes o próprio inimigo traz à nossa mente, ou nos mostra outras coisas, as pessoas vêm falar conosco, como os amigos de Jó ali, Jó sofria, os amigos foram lá, Jó, tu está em pecado, tu está errado em alguma coisa, por que está servindo esse Deus? Isso vai vir sobre a sua vida em um determinado momento. Mas será que passar por essas restrições, seguir os conselhos de Deus, vale a pena? Essa é a pergunta. O que devemos nós valorizar diante de tudo isso? Primeira coisa, note que Tiago, por duas vezes, usa a palavra orgulhar. Uma vez para o irmão de condição humilde e outra para o rico. Olha, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se. Ele usa essa palavra, se gloriar, para que a dignidade dele seja o que seja o mais importante, ao que ele faz de certo, não importando as circunstâncias. Depois, no versículo 11, aí ele botou aqui como versão NVI, que é um pouquinho diferente, a gente vai ver a palavra lá,
E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a erva da flor. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai. Desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, dois tipos de orgulho. Um com a sua riqueza e outro com o orgulho com a sua dignidade. As duas palavras que traduzidas, né, podem ser usadas aqui como orgulho nesse texto. O rico e o pobre. O pobre na sua dignidade, o rico na sua insignificância. Porque que caminhos vai dar o fim dos dois? Um que confia no Senhor e o outro que não confia. Um que confia na sua dignidade, nas suas atitudes, na palavra que ele recebe, na orientação de Deus, nos conselhos de Deus. E outro que confia na sua riqueza, nos seus bens, no seu patrimônio, no que faz, em si mesmo, nas coisas à sua volta, num negócio que tem, num carro que tem, num bem material. E tudo isso um dia vai passar. Essa terceira coisa que Tiago fala aqui é da fugacidade. E a gente precisa entender que isso é transitório. Isso vai passar. Tanto a situação difícil, como a situação de conforto, de bem-estar. Você está muito bem hoje, amanhã pode não estar. Você está muito mal hoje, amanhã você vai estar bem. Existe um texto que fala sobre isso, Filipenses 4:11. Paulo, nos mostrando aqui como é que ele encarava essa situação. Paulo que nos ensinou muitas coisas. Paulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que seja boa ou má. Ele estava num momento difícil, mas ele já viveu muito bem. E hoje está difícil, amanhã vai estar bom. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa situação aqui é o que a gente enfrenta às vezes de tentação na nossa vida, de desacreditar, de deixar de acreditar no Deus que tem todas as coisas sob o seu controle e que está diante de nós. E o que nós valorizamos é quando nós colocamos nossos olhos naquilo que é transitório, fugaz, que vai acabar logo, que é terreno apenas. Nessa situação, o que Tiago está explicando diz que a pobreza não é má e não é resultado de incredulidade. Muitas pessoas às vezes enxergam desse jeito. Você está passando dificuldade e problemas porque você não crê o suficiente. Há a teologia da prosperidade sendo pregada por aí que diz que você tem que ter um carro zero. Mas quando você anda de bicicleta e compra um carro usado, é uma bênção que Deus te deu. Quando você vive de aluguel e compra uma casazinha num cantozinho humilde, simples, ou começa a construir uma casa e com aquela dificuldade toda que você vai passando, trabalhando e sendo honrado, digno, né, com o próprio suor do seu trabalho, você construir aquilo para você, além de dar mais satisfação, não é que você é uma pessoa que não crê. E às vezes isso é misturado. Se você mistura-se isso, o pobre às vezes é acusado ou condenado por causa da sua pobreza, como se fosse resultado da incredulidade dele. Você não acredita, por isso que você não tem um carro novo. E a gente vê muitas pessoas pregando isso por aí, que Deus é o Deus do milagre, Deus é o Deus soberano, Deus é o Deus do ouro, dono do ouro e da prata. Realmente é. Eu só preciso entender o uso que a gente faz disso para poder saber qual seria o meu foco, o valor das coisas que eu dou, o botar o valor na situação certa. A riqueza também não é de todo pecado. Aqueles que são bem abastados e têm uma condição boa, às vezes são acusados, né, de depositarem a sua confiança nas riquezas. Então há os dois lados. E a gente precisa entender isso. Ele estava falando, Tiago, do pobre, né, gloriar-se na sua dignidade. Não importa o que eu tenho poucos bens materiais, mas eu estou me gloriando na minha dignidade. O outro é o rico na sua insignificância, porque ele vai passar. Mas a riqueza não é pecado. Não é pecado a pessoa ser abastada, ter dinheiro, ser rico. É pecado o que ele faz com ela. Depositar a sua confiança nela. O apego, a ambição, a ganância, o viver em função do dinheiro. A Bíblia nos diz que o dinheiro é a raiz de todos os males.
Então a gente precisa entender que não é por aí. E ser rico também não é pecado. Nós podemos ter uma situação. O meu atitude diante disso é que se torna pecado. E o que nós mais valorizamos hoje, a sociedade? Ele valoriza a riqueza, valoriza a beleza e valoriza a inteligência. Eu já falei pregando na igreja uma vez que o patrimônio mais importante que nós temos hoje e o mais valioso é a sabedoria, é o conhecimento, é a inteligência. Se você tiver isso, financeiramente falando, comercialmente falando, empresarialmente falando, é a coisa mais importante e o que você vai conseguir conquistar mais coisas materiais, né? É a sabedoria. Mas quando nós colocamos o nosso valor só nisso e esquecemos de Deus, né, nós estamos errando. E isso não é o que deve ser valorizado. Riqueza, beleza e só inteligência e sabedoria, né? Uma pessoa que vive para estudar, uma pessoa que vive para ganhar dinheiro, uma pessoa que vive para se tornar bela, para se valorizar a beleza. Então, hoje em dia, as clínicas que tem de estética para a pessoa mudar isso, mudar aquilo outro, infelizmente a gente olha aí às vezes na internet, no Instagram, algumas coisas que aparecem lá, mostra aquelas pessoas que tentam transformar o seu rosto para ficar bonito e acabam ficando horríveis. Nós temos um caso clássico disso aí, de alguém que não se aceitava, e é muito famoso, que é o Michael Jackson, né? Ele era negro, tornou-se branco, disseram que era por causa de vitiligo. Eu não tenho certeza disso, não sei de nada, estou só exemplificando, né? Mas ele tinha o nariz de batatinha, teve que afinar o nariz, ele tinha o queixo fechado, afinou um pouco mais. Quando você olha uma foto dele antes e depois, não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Quem não conhece, e se você mostrar uma pessoa e mostrar outra e perguntar quem é, você pode dar 2 nomes diferentes e a pessoa não vai reconhecer, porque não estava satisfeito consigo mesmo. O valor que ele estava dando às coisas, a sua aparência, era totalmente equivocada, infelizmente, né? E ele era uma pessoa da mídia, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que experimentou ganhar muito dinheiro, né? Foi muito famoso, e isso distorce os valores das pessoas. Então, o que é que nós devemos valorizar, né? Quando nós passarmos dessa vida para a eternidade, aquilo que não é considerado de valor aqui será extinguido. Tudo que você tem aqui, você vai deixar. E o tempo vai mostrar isso para você. Mesmo você estando aqui, você nasce pobre, sem nada, nu, e nu você vai voltar. Não vai levar uma peça de roupa. Você vai levar a sua atitude, o seu caráter, você vai levar o que as pessoas lembrarem de você, você vai lembrar, não, né? As pessoas vão lembrar de você do que você fez, não de quem você era, das suas atitudes e do que a gente acha que é importante. Não vai levar nada. A beleza com o tempo vai passar. Quando nós chegarmos a ficar velho, as rugas vão vir. Ou então, né, você vai ficar aí tentando maquiar ela um bom tempo. Mas isso não é o valor que nós precisamos dar nas coisas. Quando nós confiamos no dinheiro, confiamos numa empresa que ela sempre vai manter a gente, como nós confiamos no emprego, quando nós confiamos numa pessoa, quando nós colocamos nosso valor nas coisas que são transitórias. A palavra mesmo diz, são transitórias, ela vai passar. Daqui a pouco ela não vai existir mais na sua vida. E isso vai acabar. Então, chegamos a uma pergunta, né? O que é valor para Deus? Quais são os valores eternos? O que é que nós precisamos aprender a valorizar? O que é valor para Deus? O que é valor para Deus? Então vamos focar no que é certo agora, dando a orientação certa. Há um motivo, às vezes, significante para nos orgulharmos. E sabe qual é? É para olhar para nós mesmos e saber que condições que nós somos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? O que você representa para Deus?
Para que serve a minha vida? São as perguntas que nós fazemos. Lá no Sermão do Monte, né, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Esses vão herdar o reino dos céus. Humildes de espírito, de consciência, de entender aonde que eles estão, quem são e qual a nossa posição diante de Deus. A melhor maneira de nós entendermos isso é enxergar o que nós somos diante de Deus. É enxergar a nossa insignificância, às vezes, a nossa incapacidade de cumprir as exigências de Deus, ser dependente de Deus naquelas situações em que nós precisamos aprender a viver debaixo da vontade de Deus, sem querer pretender qualquer tipo de direito. De que podemos nos orgulhar nessa vida? Em que vale a pena investir. Tem um texto em Romanos 5:1 que Paulo usa a palavra gloriar. E ele usou para que a gente possa se gloriar em Cristo, em Jesus, naquela situação que nós somos. Tudo que ele nos deu e permitiu que a gente tivesse a oportunidade de desfrutar. Primeira, a nossa posição em Cristo. Vamos ler o texto, Romanos 5, para que os irmãos possam entender. Romanos 5. É um texto excelente. Paulo é meio complicado de entender as palavras dele, ele é muito filósofo em algumas coisas, né? Ele fala de uma forma às vezes complicada, mas muitas vezes a palavra dele é excelente, do ponto de vista que nós entendemos sem ter que explicar, né? Sem ter que pensar, sem ter que nos orientar. Então Paulo tem isso. Mas essa palavra é bem clara. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque sofremos debaixo da vontade de Deus, sabendo que a tribulação produz perseverança. É o que falamos semana passada. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Essa esperança que ara o nosso coração de um dia estarmos com o Senhor Jesus e o servirmos eternamente. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, precisamos nos gloriar em quê? O que é o valor que precisamos dar às coisas? A nossa posição em Cristo. Quem é você diante de Jesus? Que servo que você é? Que atitude que você tem tomado diante dele? Quando ele pede para você fazer alguma coisa, o que você tem feito? Você tem inventado uma desculpa? Hoje eu não posso, amanhã não dá? Ou você tem se disposto a servir o Senhor? Tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Você acha que Deus vai chegar diante de você e pedir para você, cuida da igreja? Ele já deixou a ordem. Ele já deixou a orientação da nossa comunhão, de estarmos sempre reunidos com os irmãos. E aí quando você se destaca e quer fazer algumas coisas para Deus, para quem que você tem que fazer? Para o teu próximo. E aonde nós encontramos as pessoas que são aquelas que são necessitadas? A toda a nossa volta. Mas na comunhão da igreja, na comunidade que nós já servimos, ali estão as pessoas que nós vamos servir primeiros da família da fé. E depois a todas as outras pessoas, levando a palavra de salvação, o Evangelho. Então a nossa posição em Cristo devemos nos gloriar. Na nossa esperança na glória de Deus, versículo 2, né? Temos orgulho por causa das coisas que Deus prometeu para nós. Devemos nos orgulhar. O texto que fala de Tiago, né? Glorie-se na sua dignidade. O glorie-se aqui, se gloriar nisso, é no que Deus prometeu para nós. No que está prometido para aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A vida eterna. A eternidade com Ele. Isso que devemos olhar na esperança da glória de Deus, de estarmos na presença de Deus, glorificando a Deus. E terceiro, a nossa dignidade nas provações. Temos o alegre orgulho de passarmos por elas, que nos faz crescer e nos faz perseverar. Toda luta que nós fazemos traz para a gente experiência. E essa experiência é para andar mais próximo de Deus. Às vezes, como nós estamos muito ligados às coisas, ou focados em situações, aí Deus traz essa situação para que a gente realmente entenda qual é a vontade dele. E aí, então, podemos perseverar, sabendo que Deus está conosco, porque o quadro vai mudar, a situação vai mudar. É só eu esperar, é transitório, é fugaz, é pouco, é breve.
Se passamos por uma luta e estamos com o Senhor, Ele vai tirar a gente dessa luta, de um jeito ou de outro. É o que nós confiamos. E também aqui temos o texto de Pedro, né? Que usa esse termo, né, de gloriar, 1 Pedro 2, do verso 9 ao 10. Queria ler para encerrarmos também a nossa aula de hoje. 1 Pedro 2, versículo 9. Olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que é que nós somos comparados por Deus e que nós vamos nos gloriar? Que somos raça eleita. Não merecemos. Somos sacerdotes reais. Temos acesso continuamente à presença de Deus, apesar de estar na presença de Deus constantemente. Nós fazemos as coisas erradas, mas somos sacerdotes, estamos ali. Deus não muda isso. Somos uma nação santa, fomos separados para um propósito, que é levar o nome de Jesus. Propriedade exclusiva de Deus, a quem Ele tem zelo, a quem Ele cuida, a quem Ele separou, a quem Ele guarda. E o propósito, temos o privilégio de compartilhar tudo isso com as outras pessoas, proclamar as virtudes, proclamar o que Deus tem feito na nossa vida. Essa é o que devemos valorizar diante de Deus. E Tiago foi bem feliz nessas palavras aqui, porque quais são os valores que nós temos aprendido com a sociedade? Ela dá valor ao dinheiro, porque as pessoas querem um bem material. Ela dá valor à beleza, as pessoas estão aí fazendo cursos, fazendo um monte de coisa para mudar, melhorar, e cada vez mais isso. E damos valor às coisas transitórias, né? Que vão passar com o tempo, que às vezes, as coisas que não trazem segurança para a gente, não trazem a real sentimento de quem é Deus. E a gente, então, está dando valor às coisas erradas. O que é valor para a gente? Nossa posição em Cristo, nossa esperança no gloriar em Deus, nossa dignidade nas tribulações. Então, se orgulhe disso, se orgulhe de pertencer ao Senhor, de estar na casa do Senhor e de servir a Deus. Amém? Estamos aqui encerrando a escola, né? Muito obrigado. Estamos aqui encerrando a lição, né? Obrigado pela sua presença, ter ouvido até o final. Deus abençoe a sua vida e a sua semana.